Oitiva do senhor Ítalo Pereira, nos autos tombados sob o número 8682, dígito 08 de 2017. Bom dia, senhor Ítalo. O senhor ouviu a leitura da denúncia, sabe de que fato nós estamos a tratar? Pergunta parente do Bruno ou da Sulamita? Se eu sou, não. Tinha alguma amizade com o Bruno ou a Sulamita? Não. Alguma relação de parentesco com a vítima? Não. Conheci ele só de vista mesmo. De vista. Será ouvido então na qualidade de testemunha. Nessa qualidade a lei estabelece o dever que o senhor tem de falar a verdade a respeito do que souber se apresentar, informando inclusive que a mentira ou silêncio sobre fato relevante caracterizam um crime, que é o crime de falso testemunho, para provocar prisão durante a audiência ou abertura de um processo criminal em seu desfavor depois se constatar que isso ocorreu. À sua frente está um promotor de justiça que fará perguntas, ao lado do senhor advogado que possivelmente fará outras. Ao final, o senhor ainda julgar necessário, farei perguntas também. Com a palavra, o Ministério. Seu Ítalo, bom dia. Tudo bem? Seu Ítalo, o senhor foi ouvido dia 15 de setembro de 2017. Foi tudo bem lá na delegacia? Foi. Ouvido normalmente. Quem lhe ouviu lá? Você lembra? Eu não sei dizer bem se era uma delegada ou era uma escrivã, mas era uma mulher. Era uma mulher? É. Tinha algum careca forte te ouvindo? Na sala, É. não me recordo, mas se eu não me engano estava só eu e a escrivã. Você escreveu? Agora era a escrivã ou era a delegada. Certo. Não se recorda de ter um homem careca, forte, alto? Não. Não. Mencionaram o nome dele em algum momento do Dr. Magno? Não tenho lembrança. Não. Ok, nós vamos mesmo assim fazer as perguntas aqui. Você presenciou os fatos que foram narrados na denúncia? Entendeu a denúncia, né? Se recorda do caso? É o que eu falei lá, vou falar aqui, né? E a gente estava assistindo um jogo lá e o Fernando chegou meio que embriagado, né? Você percebeu que ele estava meio que embriagado. Estava meio que embriagado, era na sua percepção tinha muito bebido, né? pouco? Não, muito bastante. Chegou lá? Chegou, um dos rapazes, se eu não me engano, o frentista pediu para ele ir para casa, né? Percebeu que ele estava meio alcoolizado já. Pode continuar. Percebeu que estava alcoolizado, porque estava incomodando alguma coisa? Na verdade, ele já chegou incomodando, porque a gente, é um banco que a gente tem lá na praça, e estava sentado, eu acho que umas 3 ou 4 pessoas assistindo o jogo. Né? Aí ele chegou, quando o aluno levantou, ele deitou no banco. Foi na hora que o rapaz pediu para ele ir para casa. E nisso, a moça seguiu vindo lá para casa e sentiu para comprar uns picolé, né? E ele ficou tipo com aquelas coisas, né? Que era facinho, que é 10 ou 50 reais pegava. Aí foi onde juntou mais a vontade da gente mandar ele embora, foi. Ele mexeu com ela, fez piada. Ele falou, né? No momento ela estava para atravessar ela já a tinha pista. comprado. Não, ela estava atravessando a pista. Atravessando, ele visualizou e já soltou essas palavras. Ficou assim, soltou para ela não, conversando com a gente, né? Ah, então não era para ela ainda. Ele falou para vocês a gente, que ela era facinha. que era facinho. Não foi para ela. Não, diretamente para ela não. Tá. E aí, pode continuar. Então ela seguiu para baixo do posto, né? Ele abordou ela e conversaram ali. Tá, ela entrou, o senhor falou que estava indo para comprar um picolé. O senhor viu ela ir lá pegar um picolé? Ela foi lá, Pegou o picolé. Nesse momento que ela pega o picolé, o Fernando fala alguma coisa para ela? No meio da... Não, quando ela passou novamente... Porque ele falou para vocês, que estavam ali, os homens, né? Isso. Os taxistas. Porque ali, quando ela chegou mais ou menos no meio da Dom Vital, ele abordou ela novamente. Tá lá, eu não sei... Vamos por partes. Para ficar bastante... Ela tá vindo, ele tá no posto, tá lá assistindo o jogo com vocês, tá meio embriagado, segundo a tua avaliação, tava incomodando ali, vocês estavam pensando em... Já tinham falado para ele sair do lugar, e ela vem para comprar o picolé. E ele comenta com vocês que ela era facinha, que pagava pouco para levar, como se dando conta que ela fosse prostituta, é isso? Ela ouviu isso quando ela estava chegando? Não, esse momento que ela falou, que ele comentou isso aí, ele falou entre vocês. Entre a gente lá, né, que estava sentado. Aí ela chegou e pegou o picolé, certo? Ela pegou o picolé e Na pegada do picolé, ali ainda no bar, no posto, melhor dizendo,
Ele falou isso, o que ele disse pra vocês sobre ela? Você fala assim, ele falou pra ela... Alto pra ela escutar? Não. Não, eu não escutei. Não. Certo. E aí ela pega o picolé e vai saindo, é isso? Seguiu o sentido, acho que era o beco que ela sempre entrava e saía, acho que devia ser a casa dela, né? Quando ela sai do posto, ele fala alguma coisa pra ela? Ele chama ela, fala de longe alguma coisa? Ele abordou ela, né? Peraí que eu quero falar com você. Foi pra lá pro meio da rua, eu não sei o que é que eles conversaram lá. Tá. Então ele falou, quando você foi ouvido na polícia, ele disse o seguinte, que ele falou, quando ela estava saindo, ei, espera aí. E aí foi até ela. Foi ao encontro dela, lá no meio da... Lá na hora que ele foi ao encontro dela, deu para perceber algum clima de animosidade entre eles? Porque pelo menos a minha pessoa, a partir do momento que eles ficaram no meio da pista, aí, pelo menos eu me foquei mais no jogo. Né? Aí você parou de prestar atenção. Tá. Ela seguiu e ele voltou pro posto. E aí ele voltou pro posto. Aí pode continuar. O que aconteceu a partir daí que ele voltou pro posto? Aí, como eu disse, lá no meio da pista eu não sei o que aconteceu, porque ela chegou perguntando por ele. O cara é aquele safado que ele mais nunca pega em bunda de mulher nenhuma. Aí, ela voltou dizendo, já chegou gritando? Perguntando por ele. Quando você fala perguntando, apenas perguntando calmamente ou ela chegou alterada? Não alterada demais, mas também calmamente não, né? E aí? Pode continuar. E aí, quando ela avistou ele, aí entraram em luta corporal, né? Você fala que eles entraram em luta corporal. Ela tomou a iniciativa de bater nele? Ou ele nela? Ela já chegou socando ele. Ela já chegou socando ele. E aí depois que ela soca ele tentou revidar. Revidar. Tá. Nesse momento que ela soca ele, você percebeu ela furá-lo? Para ser sincero, foi uma furada que praticamente acho que já vi quando ele estava no chão. Que você percebeu que estava furado quando ele estava no chão? Porque eu não lembro se é o outro menino que está aí atrás dele ou foi o frentista que percebeu uma mancha assim no peito dele. Quer dizer, ela chegou socando ele, nesse momento você não percebeu se ela furou naquele momento. Que ela tinha na mão ali. Você então, ela chegou, você não percebeu se ela estava cortando alguma coisa? Porque ela estava de jaqueta. Estava de jaqueta. Certo. E aí quando ela entrou no bar já chegou perguntando por ele. Um pouco alterada, seria isso. Quando ela bateu nele, que você não percebeu que nesse momento ela furou, e ele tentou reagir, ele estava cambaleando, ele estava... Porque o senhor falou que ele estava alterado, embriagado. Não, mas você percebia que ele tinha ingerido bebida. Não aquele bêbado que não consegue andar. Certo. Então ele se levantou. Aliás, quando ele foi agredido primeiro, que ela bateu primeiro, ele estava sentado ou em pé? Eu acho que quando ele percebeu que ela vinha para agredir ele tentou se levantar, mas no caso, como ela já estava em pé, né? Entendi. E o Bruno, que é o companheiro da Sulamita, você percebeu ele chegando no local? Eu já vi quando já estava em cima já. Ele chegou correndo, acho que não vi nem de onde ele vinha. Ele vinha, acho que vinha correndo do beco, lá da casa onde eles moravam. Né? Você percebeu se ele estava armado? Não, ele não estava. A vítima, você percebeu armado, o Fernando, em algum momento? Não tinha uma arma. Então o Bruno chega e já... Quando o Bruno chega, pode descrever o que o Bruno fez? Eu me lembro bem que ele tentou dar um chute, uma voadora, ele começou a chão. Quando ele tentou dar uma voadora, você já tinha, na sua percepção, percebeu se a vítima já estava furada? Porque no caso já foi percebido a perfuração dele lá, pelo menos na minha pessoa, onde já foi praticamente acalmado, que ele já tinha saído já. Você viu em algum momento o Bruno fazer movimento de ataque? Não, o movimento que eu vi ele foi só esse do chute. Foi do chute, com os pés então. Então, uma outra, e aí eu vou só voltar para o momento que o senhor não prestou atenção à vítima indo atrás da Sulamita ali na rua,
e que o senhor parou de prestar atenção, mas até o momento que o senhor viu, eles saíram da sua vista, eles entraram no beco, o Fernando e a Sulamita, no começo da história? Não, até o momento, quando eu prestei atenção, eles estavam no meio da avenida, não Vitória. A conversa deles, o senhor percebeu? Se subir o beco ou não. Que não sabe. Até onde eu estive observando, foi só até a dona Você viu percebeu se naquele momento daquela conversa no meio da rua, o Fernando passou a mão na Sulamita? Não. Mexeu com ela? Foi o que ela chegou dizendo, foi isso aí, que ele tinha pegado. Chegou dizendo que foi isso aí. Você tem conhecimento se a Sulamita é usuária de droga? Não, tem. O Bruno? Não. O Fernando? O Fernando, só o que eu sei o que ele usava era só a bebida. Só bebia, né, o Fernando? Se ele usava droga, não. Tem notícias se a Sulamita já tinha vendido droga para o Fernando? Não. Tem notícias se a Sulamita fazia programa? Nunca foi. Se ali era ponto dela, se ela fazia programa? Meu conhecimento com eles era só isso. Eu sabia que eles entravam, parece que o esposo dela tinha um comércio no mercado turístico, não sei. O comércio do Bruno era próximo do posto, então? Ou não? É o que o pessoal comenta, que ele acha que ele não sei se era com o celular que ele mexia lá dentro. Aham. Trabalhava, acertava, sei lá. Não tem muito. Da parte do Ministério Público satisfeito, sabe? Preciso de perguntas? Quando, na noite do fato, quando Sulamita foi ao posto comprar o picolé, eles estavam com a mesma roupa de quando voltou que houve a briga? Isso eu não sei falar, porque quando ela chegou, ela estava com o casaco. Não prestei atenção. No caso, você fala quando ela chegou, quando teve a briga entre os dois. O senhor se recorda se quando ela veio comprar o picolé, eles estavam com a mesma roupa, não? Eu não prestei muita atenção, não. Sei que quando ela chegou, depois do acontecido, ela chegou de casaco. Agora, a roupa, a gente não prestou muita atenção. Eu não sabia que ia gerar naquilo ali, né? Ia filmar naquilo ali. O senhor chegou a ver Fernando desferindo socos em Sulamita? Ele tentou, mas não deu tempo. Né? No momento que Bruno, no caso companheiro de Dona Sulamita, chegou ao local, Sulamita mais Fernando estava brigando no momento que ele chegou, que entrou no meio da briga, que chegou chutando? Foi no início, foi assim que chegou. Mas quando Bruno chegou ao local, Sulamita estava em luta corporal com Fernando? A gente já estava tentando apartar, né? Mas ainda estava ou vocês estavam tentando apartar ainda? Estava espalhando o pessoal. Após esse fato aí que Bruno chegou, que vocês colocaram finalmente nessa confusão, Sulamita mais Bruno saiu correndo, como foi que ele saiu do local? Eles subiram o beco lá. Correndo ou... Não, nem correndo, nem andando. Um pouco apressado. É com relação ao fato que o senhor disse que no momento da briga, no momento que Fernando acompanhou Sulamita, o senhor se virou e foi assistir o jogo. Quantos minutos mais ou menos o senhor passou olhando para o jogo sem olhar para eles? O senhor se recorda? Tem questão para generalizar tudo isso aí, foi questão de 5 minutos mais ou menos, um negócio de 5 minutos. Olha, no depoimento do senhor na delegacia, o senhor afirma que Fernando vivia embriagado e sempre era de arrumar confusão. O senhor confirma isso aqui que o senhor disse na delegacia? Você pode querer falar? Isso aí, que quem conheceu ele sabia disso aí, a vida dele era essa. Ele não leu, era confusão com o pessoal lá. Ele já tinha tido outras confusões com outras pessoas? Conversa confusão assim, entre ele lá, ele mesmo na bebedeira dele lá. Né? Quer dizer que era costumeiro ele brigar quando bebia. Aqui e lá tinha confusão. O senhor se recorda? No meu tempo a gente trabalha isso aí, não tem tempo. Você está aqui, deixa de estar lá, você nunca está no ponto todo dia, o dia todo. Você está sempre. O senhor se recorda quais eram as palavras que Fernando estava dizendo a vocês, o que era que Sulamita fazia, como era que era Sulamita? O senhor disse que ele estava dizendo que ela cobrava? Quando ela chegou, foi o que ele falou, que era facinho. Qualquer 10 ou 50 reais,
era fácil para pegar. Foi o que ele falou e a gente reclamando a ele. Para ele parar com aquilo ali, porque ela sempre passava por lá, de casa para o mercado, de casa para o posto para comprar o picolé dela, mas se eu disser que eu escutei a voz dela outra vez antes do dia da confusão lá, eu não sei. Ela sempre ia ao posto para comprar alguma coisa? Sempre ia pegar a picolé lá. E o Bruno, o que é que você pode dizer do Bruno? Ele ia ao posto, às vezes, com ela, ou não? Eu quase não vi ele. Quando vi, eu era de manhã, quando ele ia entrando para abrir acho que o comércio dele lá, ou saindo, tinha fechado. Você mais perguntas? A roupa que a Sulamita trajava era uma espécie de vestido ou camisola? Você não lembra? Eu lembro bem da jaqueta, que ela tinha por baixo, não sei se era short, se era... O senhor se recorda, e é um ponto de curiosidade nossa, o tempo ela chega com o picolé, o senhor disse que ali ele, em um determinado momento, vai em direção à Sulamita, demorou muito tempo ali com a Sulamita, o senhor estava olhando o jogo, mas, por exemplo, acabou o primeiro tempo ou o segundo tempo do jogo e ele ainda estava lá falando com a Sulamita, ou foi uma coisa rápida? Não, quando ela veio foi coisa rápida, a conversa foi... Não, eu digo na hora que ela foi comprar o picolé e que ele fez um comentário entre vocês e saiu, até onde a Sulamita estava, quando ela estava indo embora. Ele demorou muito tempo ali falando com a Sulamita, que ele disse, ei, quero falar com você. Demorou muito tempo? Quando ela saiu já com os picolé? Não, foi pouco tempo. Foi pouco tempo. Quanto tempo depois, aproximadamente, é claro, o jogo ainda acontecia, ainda estava no mesmo tempo do jogo, se o senhor se recordar, a Sulamita retornou. Foi rápido também o retorno dela? Acho que foi em torno de uns 5 minutos. 5 minutos. Então ela vai em casa e volta. Eu tentando aqui ver na imagem. Então a casa dela é ali perto, naquele bico, né, entrando? Eu acho que sim. Porque ela só entrava e saía ali naquele... Só entrava e saía por aquele lado. E o Bruno, o senhor, mesmo não conhecendo, não conversando, mas era assim, do pouco que o senhor vê de vista, visivelmente o companheiro da Sulamita? Aqui a gente tem um momento em que o Fernando vai conversar com a Sulamita. Você disse que foi no meio da avenida, né? Então vamos parar aqui agora. Achamos o momento da abordagem à Sulamita. Eu vou mostrar aqui ao senhor e ao advogado e ao promotor. Me refiro ainda à câmera de número 8. E aí a gente dá para entender o que é que aconteceu. O senhor estava assistindo um jogo, mas as câmeras filmaram. Vamos voltar aqui mais um pouquinho. Aqui, era aqui, próximo a essa placa, me refiro à câmera 8, número 53. Deixa eu só virar aqui um pouco mais, pessoal. Tá vendo aqui? É esse o posto? É. É, né? Eu estou aqui apontando, próximo a essa placa que eu suponho seja de... Aqui, do combustível, era por aqui, sabe? Que assim mais ou menos tinha o banco. Pronto, essa pessoa aqui era a Sulamita, o senhor reconhece? Aí uma pessoa sai do posto, vem na direção. Aborda, o senhor disse que foi no meio da rua. Falou alguma coisa com a Sulamita. Que é a mesma pessoa que passa depois na imagem. E a pessoa caminha e vai embora. E daí o Fernando volta. Era esse local aqui que o senhor disse que realmente eles pararam? Então, câmera 8, minuto 53. Né? Tem a abordagem do Fernando à Sulamita no meio da rua. Bem semelhante à declaração do senhor, de que ela vai saindo, ele chama, ela para, o senhor diz não chegaram a entrar no beco, ficaram por ali. E a imagem mostra realmente... Esse ali só pela ordem, para deixar correr para os minutos que ela... Sim, no minuto 53 ela... 57 ou 56 do tempo. Ela a informação da confere, testemunha, né? Foi uma coisa breve aqui. Certo. A gente tem aqui o 54, ela já saiu? Já saiu. Já saiu. Tá. Aí, se a gente for deixar correr, como é breve, dá para deixar correr. Né? Nós temos 54, 15 segundos.
Aí é bem aproximado, o senhor disse. Não dá nem 5 minutos, na verdade, dá um pouco menos. Ela retorna. Ela retornou, me parece que era 56, deixa eu só passar aqui. 56 e alguma coisa. Vou parar aqui no 55 e 39 segundos. Bem pertinho, já entramos no minuto 56. Ela já estava trajando, me parece a mesma roupa pelas imagens. O doutor fez a pergunta. Eu tinha olhado a imagem do beco, não tem a sulamita só, na câmera 4. Não é abordada por ninguém. A abordagem acontece só na filmagem na câmera 8. Ela está bem pertinho agora, eu achei. Aí. Daí ela retorna, só para o senhor ver um minuto. Dá 3 minutos. Bem rápido. Aqui o senhor percebe? Essa cena reconhece esses fatos. Tá vendo ali, no cantinho? No alto do lado esquerdo, próximo à placa de preço de combustível. E eu queria que o senhor informasse se vai aparecer uma outra pessoa, do sexo masculino caminhando. Quando o Bruno chega, ele está em pé agredindo ela, né? Quando o Bruno chega, os dois estão afastados. A Esse imagem que é- indica que está numa distância de 1 metro e por aí. É difícil, mas imagina ninguém vê nitidamente, né? O posto de combustível não tinha, mas vai ter uma mais próxima ainda. Está clara a imagem, mas a do posto me parece que seria ainda melhor. Pronto, e aí? Sério. Caminhando. O senhor disse que depois os dois caminharam. Sentindo. Ok. Está bem. Então, o senhor já esclareceu para o promotor que não percebeu o momento em que a vítima é ferida. Mas eu lhe pergunto, o senhor percebeu se o Bruno ou a sulamita portava algum instrumento cortante? Não. Não percebeu nenhum dos dois. Mas depois tomou conhecimento por outras pessoas que estivessem lá no local quem era a pessoa que portava? Os comentários do Cícero, do O comentário foi que era ela, né? Quem teria percebido que era ela? Quem disse ao senhor, Cícero, Erasmo ou os dois? Os dois. Os dois. O Bruno retornou lá ao local depois que o senhor tenha visto? Não, depois do acontecido aí, não, eu não vi O mais senhor ele. permaneceu no posto ou o senhor saiu de novo? Depois de um bom tempo eu saí com uma corrida. Sem mais perguntas, encerramento.